a me apresentar. Eu sou Gabriel Gerber Hornig, professor na Universidade Federal de Alfenas. Estou agora em Braga, Portugal, fazendo uma atividade aqui, num plano de cooperação na Universidade do Minho, e junto com isso, um pós-doutorado aqui também. E aí a ideia, dessa live de hoje é fazer uma introdução à produção cervejeira. Ano passado eu já cheguei a fazer uma dessa no Brasil, e agora estou fazendo uma repetindo no horário bom, para ambos os países estarem participando aí dessa live. Então, um pouquinho de hoje, a ideia é falar o básico da produção cervejeira, para vocês terem a noção como é que você pode começar a fazer a sua cerveja em casa. É claro que não tem um super detalhe, depois quem quiser eu posso vir passando. Inclusive nós temos algumas lives já gravadas, aprofundando alguns temas, como a produção de receitas, sobre as enzimas cervejeiras. Esse é o projeto Cerveja Consciência, um projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas. E aí nós temos várias parcerias, o UFRJ, o UFSJ, Biotec Nova e a Universidade do Minho. Esse projeto de extensão, ele conecta, então, o ensino e a pesquisa, à medida que ele surge da disciplina Ciência da Cerveja, aberta em 2017, na Universidade Federal de Alfenas, e a partir dessas demandas dos alunos, da comunidade, dos cervejeiros, surge, então, o projeto Cerveja Consciência. E aí, também, ano passado, iniciamos alguns projetos de pesquisa, investigando, junto com colegas aí do projeto, como o Bruno, a questão dos antioxidantes na cerveja. Temos aí trabalhos para começar a avaliar a questão de inoculação, taxas de inoculação. Então, essa mescla do projeto é interessante, e aí vale a pena vocês depois darem uma olhada no site, e é bem interessante. Para quem está vindo aqui, nós teremos Open Badges. O que são esses Open Badges? São selos, são certificados digitais que você pode requerer, e depois você pode imprimir isso como PDF, anexar no seu currículo, usar aí no Brasil, nas suas progressões, e assim por diante. Ele tem validade internacional, você pode adicionar em vários sites que linkam esses badges. E quais são os requisitos para hoje? Assistir ao vivo ou a gravação, quem perdeu, e aí depois contribuir com pelo menos uma postagem, uma resposta, ou então uma dúvida, algo do gênero, e aí vocês vão poder me solicitar esse badge, tá? Então, o badge vocês vão solicitar nesse endereço que eu estou colocando aqui. Eu vou repetir esse endereço mais vezes ao longo da apresentação. E aí você entra lá, coloca o nome, o seu e-mail, e aí você solicita o badge à medida que você cumpriu os requisitos para poder receber esse badge. Importante ser construtivo, se você entrar com um comentário, importante você também interagir com os colegas. Se o colega colocou uma dúvida, não é só eu que preciso responder, é uma comunidade, Então vocês podem também responder um ao outro de uma forma bem legal e interativa. Quando você pensa em fazer cerveja, você pensa basicamente nos ingredientes. E a maior parte das pessoas pensa o quê? Cerveja é água, malte, lúpulo, fermento, E é isso, Na verdade, a gente começa a ver que tem muita coisa que pode ser colocada numa receita de cerveja, Aqui nessa minha imagem eu tenho aqui no topo os clássicos, o copo com fermento, maltes com mais de uma cor, a folha do lúpulo, sendo que o que a gente usa são as flores, E aí também tem o que? Essas cores aqui, parece uma areinha, são açúcares caramelizados, candy sugar, posso colocar também aveia, malte de arroz, milho, e assim por diante. E várias especiarias, Os belgas são mestres, como escola belga cervejeira, em misturar uma série de especiarias. Uma cerveja clássica, que é a Witbier, uma cerveja de trigo, onde você pode colocar casca de laranja, coentro, e aí você faz uma mistura ali de especiarias, além disso, fermentos específicos. Então é legal você pensar que, eu brinco que o céu é o limite, É possível colocar muita coisa assim. É claro que há quem fala, não pode misturar. De fato, há uma escola, que é a escola alemã, onde ela tem uma preocupação em manter o uso dos maltes, do lúpulo, da água e do fermento, sem colocar adjuntos a mais. Mas, como eu falei, isso não impede de fazer uma cerveja excelente, tendo uma boa receita, tendo uma boa preparação. Tá? Quando a gente pensa em cerveja, gente, é importante focar o quê? São 3 tipos clássicos de cerveja, joia? Cerveja lager, que é a cerveja de baixa fermentação, temperatura mais baixa, que ela fermenta.
então ela vai ter menos ésteres e fenóis. O que isso quer dizer? Menos sabores frutados, aqueles aromas de cravo, de banana, que cerveja de trigo, por exemplo, né, tem, ela não vai ter, tá? A espécie que estamos falando aqui é Saccharomyces pastorianus, alguns lugares vai aparecer como Varum, como Cas belgiensis, né, tem uma história por trás bem interessante. As ales, né, são de alta fermentação, fermentam de 15 a 24 graus Celsius, Saccharomyces cerevisiae, e aí temperaturas maiores, dependendo da cepa, vão ter mais ésteres, fenóis, aromas, e aí é um mundo de sabores distintos. Interessante saber que as primeiras cervejas elas eram ales, né, a lager ela vem mais para o final de 1800, as lambic são cervejas de fermentação espontânea, onde além de Saccharomyces cerevisiae você pode ter outras leveduras, como Brettanomyces, tem várias, lambicus, bruxelenses, lactobacillus e outros acidófilos fazendo parte dessa cerveja, tá? Então é legal que tem várias possibilidades, não só trabalhar lager e lambic, como misturar os fermentos. É possível fazer o que a gente chama de fermentação consorciada. Eu começo com um fermento ale, né, e aí depois eu ponho um acidófilo, né, ponho um lactobacilo, e assim por diante eu vou trabalhando a minha produção cervejeira de forma que vai ficar o resultado que eu desejo. Eu gosto de mostrar essas duas imagens e perguntar para as pessoas, né? Aqui é uma cerveja escura, uma cerveja clara, qual que é uma lager, qual que é a ale? No geral, as pessoas respondem o quê? Que a escura ela vai ser a clara, desculpa, vai ser a lager, e a escura vai ser a ale. E curiosamente, nesse caso, a brincadeira é exatamente para fazer isso, essa escura é uma Rauchbier, uma cerveja estilo alemã, com maltes mais escuros, defumados, então é uma ale. E a clara é uma Belgian Blonde Ale. Então aí a gente está trabalhando já com uma lager, uma ale, né? Então você tem aqui a Rauchbier como uma lager, tá? Desculpa aqui e a douradinha aqui, né? Que é a Belgian Blonde Ale com uma ale. E as pessoas geralmente associam a clara com a lager. Então o que eu quero falar com isso quando a gente fala em cerveja, não é a cor, não é o brilho que vai determinar se ela é lager, se ela é ale, mas é o conjunto de características que ela tem, tá? Bom, você vai fazer cerveja na sua casa, e aí a primeira coisa que você tem que pensar é a água. Então, a origem dela, a pureza, o pH que vai ficar a mostura, a dureza da água, águas muito duras são mais difíceis de fazer, mas é possível, né? E os sais têm dissolvidos, dependendo do que você quer fazer, você pode trabalhar os sais, né? E tem uma aula que a gente fala sobre isso. Quando a gente fala do insumo malte, ele vai desde o malte mais clarinho, né, um malte pilsner base, né, até um malte bem escuro, um black, né, um Chateau Black, um carafa e assim por diante. Tem o maltes também que tem defumado, né, então é uma variedade muito grande. E aí se fala assim, Gabriel, mas você falou malte, aí tem aqui trigo, né, mas o que é o malte? Né? Na prática, o malte é um grão de cereal que foi germinado. Essa germinação ela gera modificações naquele grãozinho, no endosperma, ele vai começar a degradar o amido, proteínas, vai aparecer algumas enzimas. Isso é muito importante para a cerveja, né? Quando a gente for fazer uma receita, a gente fala que é o grau de modificação. Então eu posso ter o mais clássico, que é o malte de cevada. Além disso, malte de trigo, malte de arroz, malte de centeio, malte de aveia. Então é bem variado, e as cores que acontecem. Quanto mais torrado, mais eu misturo as enzimas, então menor poder ele vai ter as enzimas funcionarem na minha receita. O lúpulo, para quem nunca viu, é uma flor, né? Ele é uma trepadeirazinha, né? Da família Maliana, né? Da família Cannabacea, Humulus lupulus, tá? E aí tem várias variedades, com mais aroma, com mais amargor, misturado. O que nós usamos são as flores, né? Geralmente as flores secas, ou as flores secas prensadas. E aí você pode também combinar esses lúpulos da forma que você desejar. Por que nós usamos lúpulo? Primeiro, pelo amargor, né? O lúpulo ele possui um composto resinoso, que é um alfa-ácido. Esse alfa-ácido, à medida que você ferve ele vai ser isomerizado, então precisa ter a fervura para você fazer esse amargor, né? Vai trazer aromas, sabores distintos, sensação na boca que você tem. Ele é importante por causa dos polifenóis também para contribuir na espuma. É óbvio que não é ele somente, né? Mas ele é um dos elementos. Ajuda a dar estabilidade no sabor e além de ser potencial inibitório para crescer micro-organismos, tá? Vamos então agora para a visão geral do processo, que é um dos pontos que vocês estão mais interessados em estar sabendo, né?
Então aqui eu tenho divisão em 3 corzinhas, tá? Eu dividi então a etapa de preparação como laranja, a etapa quente, que são as fases onde a temperatura é alta, eu não tenho muito que me preocupar com a questão de contaminação, e a fase fria é onde qualquer elemento contaminante pode trazer grandes problemas para a sua cerveja, tá? Estou olhando aqui os participantes, né? Agradecer o pessoal que está aqui. Quem está chegando agora, eu vou colocar de novo o link para vocês pegarem o seu badge, tá? Voltar aqui. E aí, como o Zé colocou lá, a lager é a clara. E de fato, como eu falei agora há pouco, a gente tem essa tendência. Mas se você pegar uma Summer Ale, por exemplo, ela é clarinha, né? A Belgian Blonde Ale, né? Dourada, límpida, né? Então, o que vai determinar, como eu falei, é o conjunto de características. Quem quiser estudar isso, vale a pena buscar escolas cervejeiras. E aí existem alguns guias de classificação, como o guia BJCP. Dá para baixar de graça, super legal trabalhar. Bom, olhando aqui, quando a gente trabalha, então eu vou fazer alguns pontos mais importantes, tá? Eu não vou passar etapa por etapa, mas eu já destaco, quem quiser olhar melhor, conhecer mais os termos que eu estou usando aqui, tem um glossário cervejeiro, é um glossário que eu com o Gabriel Gallenbeck, dois Gabriel aqui, né? Fizemos com mais de 700 termos, ele é de graça, pode baixar nesse link e nesse QR Code, tá? Primeira etapa, equipamento, gente. Então, o que eu falo? Você pode fazer cerveja com algo muito simples, tá? Desde uma panela, na sua casa, uma panelinha que você tinha ali guardado, tá? Até um sistema já micro-industrial ou industrial. Então, você vê aqui uma panela, a pessoa furou, né? Por favor, não corre e fure a panela da sua mãe, né? Mas é possível fazer mesmo sem furar, adaptando um saco, que eu já vou falar nele. Existem sistemas monobloco, que é um compartimento só, dual block. Esse sistema aqui que tem uma alavanquinha que roda, é um single vessel, então um único compartimento que ele tem o cesto para puxar lúpulo, todo completinho. Sistemas com 3 compartimentos, que é o tribloco, e aí tem esses sistemas mais caseiros e até um sistema industrial. Então você tem que pensar o que você pode investir. Eu diria, comece com uma panelinha comum na sua casa, com um fogão ali que você tem, seja elétrico, seja gás, tá? À medida que você vai avançando, você pode trabalhar com fogareiros, que dão uma potência maior, porque ferver uma panela de 60 litros, 100 litros, num fogãozinho desse aqui, pequenininho, não dá não. Então tem que ser um fogareiro grande mesmo, né? Ou resistências elétricas. Instrumentos, você vai começar a ter o que é mais importante, termômetro e balança. E além disso, né, você ter aqui também uma concha, ou você ter ali uma pá para você mexer. O termômetro de acompanhamento é importante, é claro, vestimenta adequada, você não deixar cair cabelo, usar uma máscara e assim por diante. Nos instrumentos, além do que eu falei para vocês do termômetro, é muito importante ter uma forma de medir a densidade da cerveja. Por quê? Para saber se está caindo ou não, né, a densidade, quer dizer o quanto de açúcar que eu tinha ali dentro. Se as leveduras estão comendo, se elas pararam de comer, né? Ah, Gabriel, mas eu vou fazer a primeira vez. Olha, então pega uma receitinha pronta, na hora que parou de borbulhar, põe na geladeira, né? Vou falar já, né, como que a gente pode fazer de forma bem simples. E para sanitizar, gente, é importante o quê? A maior parte das cervejas que dão erro, em grande parte é por contaminante. Então, um álcool 70, nós vamos, né, ver que cada um deles tem lugares que você pode usar. Então, eu não posso jogar uma soda cáustica na mão, né? Mas um tanque de inox pode receber uma solução de soda cáustica, tá? O mais comum de cervejeiro caseiro é o álcool 70, o Caliclean como exemplo de iodofor, tá? O hipoclorito de sódio para limpar a área que você vai, né? Não os baldes, tá? Mas a área que você vai usar, o chão, assim por diante. Bom, primeira etapa para você fazer a cerveja, na verdade seria fazer a receita e tudo mais. Você pegou a receita pronta e você vai moer esse malte, ou o conjunto de maltes que a gente chama de grist. Então aqui tem um moedorzinho manual, um que já é um pouquinho maior e um grandão aqui industrial. Você vê aqui o malte moído, né? Gabriel, eu vou fazer a primeira vez, não tem onde moer. O que eu faço? Bom, a primeira oportunidade que vocês têm é de comprar o malte moído. É o que eu recomendo. É bom comprar e já usar, não deixe ele moído por muito tempo. Chegou, usa, tá? Gabriel, mas onde eu moro não tem ele moído. Posso bater no processador? Não é adequado. Mas para uma primeira vez, para você testar, força nele. Então, moí meus maltes. Eu vou ter que fazer o que agora? Extrair desse malte, né, os açúcares, as proteínas, né, tudo que tem naquele malte eu quero extrair. E não é só extrair como uma extração meramente física, mas eu tenho que trabalhar com as enzimas.
Então, a fase da mosturação, que é a fase quente, eu peguei aquele grão moído, coloquei na água, temperaturas distintas, né? Cada enzima tem uma temperatura diferente. Então, as temperaturas sacarificantes que vão quebrar o amido para dar algo para a levedura comer e virar álcool, né? Elas estão aí na faixa de 60, 70 graus, tem mais de uma, né? Quero começar em casa. Posso pegar uma caixa térmica com um voal, né? Aquele tecido bem fininho que você pode costurar na mão mesmo, né? Coloca a água, a temperatura ali, tem uma formulinha que você acha na internet para ver qual a temperatura que eu vou colocar a água para chegar, depois coloquei o malte na temperatura que eu quero, tá? Pode ser numa panela também, com fogo ou com resistência, mas é importante ter uma outra camada ali perfurada para a resistência não ter contato direto com o seu voal, né? E pode também ter o sistema que você vai ter um filtro embaixo que puxa e manda para cima de volta, e aí já começa a, né, enriquecer o processo. Então, a mosturação, ela vai ter, então, proteínas podendo ser quebradas, o amido tem que ser quebrado, tá? E aí eu posto ter outras enzimas que são as mais funções diversas. Quem quiser saber mais, posta ali e a gente vai trabalhando. Formulinha daqui da água, tá? As principais enzimas que a gente vai querer trabalhar, que eu vou falar, são as que vão quebrar o amido. E aí, à medida que ele vai quebrando o amido, é comum um cervejeiro caseiro comprar um iodo em farmácia, né? Ele vai pingando. Quando o amido está íntegro, ele vai ficar azul, depois vai ficando meio roxo, avermelhado, até amarelado. E aí a gente vai ver que dependendo das temperaturas que eu trabalho, eu posso ter mais açúcares fermentescíveis, ou seja, o que a levedura come. A levedura come o quê? Né? De um bloquinho, que é a glicose, de 2 bloquinhos, né? Que é uma maltose, e de 3 bloquinhos, que é uma maltotriose. Ah, mas tem levedura que come mais que esse? Tem. Saccharomyces cerevisiae pastorianus, por normal não, tá? Depois que fez essa mosturação, você vai começar a circular, né, e clarificar a cerveja. Gabriel, mas aí, se eu fizer em casa uma panela com um saquinho, você pula essa etapa, ou você ergue o saquinho, como a foto anterior, e aí você vai puxando com um baldinho e jogando, escorrendo, fazendo filtrar. Se tiver a panela com um furinho embaixo, num registrinho, você pode pegando numa vasilhinha e ir passando, e aí ele usou ali qualquer tipo de suporte para espalhar, porque se você joga de uma vez, ele vai fazendo um buraco, né? E aí já tem o pessoal que vai inovando em casa, coloca isso aqui é uma bazuca no canto esquerdo inferior, um fundo falso, onde eu tenho a minha mão ali, e aí isso permite eu puxar com uma bomba e jogar de volta para cima. Bombinha, gente, dessas de máquina de lavar louça, tá? Bombinha, né, simples. É claro que essas bombinhas não aguentam muita temperatura, até 80 graus no máximo. Tem bomba maior para maior temperatura? Tem, mas aí já começa a ficar um pouco mais caro, tá? Beleza, então, mosturei, preparei todos os, né, elementos que eu vou dar para a levedura, clarifiquei, e eu vou fazer agora a lavagem. Se você tiver 3 panelas, como esse é o caso aqui, 3 panelas em, por exemplo, gradiente, né, de altura, eu vou então pegar a panela do meio com bagaço, em cima eu vou jogar água ao mesmo tempo que eu abro embaixo para deixar ele sair. Então ele vai saindo e eu vou jogando água em cima em 78 graus Celsius com pH entre 5,5 e 6. E eu vou lavando. Agora, se fizer em casa, na panelinha, sem nenhum furinho, sem nada, pegou o saquinho, você pode pegar um pouco de água que você tenha numa panela à parte, que você, né, chegou em 76, 78 graus, pede para alguém segurar o saco, e aí você dá uma lavadinha e está de bom tamanho. E também se não lavar uma primeira vez, para colocar numa garrafa de refrigerante, PET, está de ótimo tamanho. Tá? Beleza, então, mosturei, circulei, lavei. Então agora eu tenho o líquido, que é o mosto, e esse mosto eu preciso ferver. Por alguns motivos. Primeiro, matar micro-organismo presente. Gente, sobrar micro-organismo lá, tá cheio de comida. Vai comer e vai dar gosto podre, vai dar cheiros horríveis. Né? Segunda questão, trabalhar os lúpulos. Eu posso, dependendo do momento que eu coloco o lúpulo, eu posso começar a ter um destaque para o aroma do lúpulo, um destaque para o amargor, um destaque para o sabor. Pense só, quanto mais eu ferver, mais eu vou volatilizar os óleos essenciais, menos aroma eu vou ter. Menos gosto eu vou ter. Mas quanto mais eu fervo, mais eu isomerizo aqueles alfa-ácidos. E mais amargor eu tenho. Então eu posso combinar. Colocar uma parte do lúpulo no começo para dar amargor. Uma parte mais para o final, dos 15 minutos finais, dos 5 minutos finais. E assim por diante. Então você vai trabalhar a fervura. Tem mais de um tipo de lupulagem? Tem vários, gente. Depois eu posso colocar, quem quiser aí, te mostro. Mas tem na fervura, tem pós-fervura, tem na fase fria. É super legal. Beleza, fervi, mas aquele mosto tá cheio de restinho de flor, de
de lúpulo, restos de proteína que se aglomeraram, e aí eu vou ter que fazer o quê? Fazer eles se precipitarem. Para isso, você vai pegar uma colher e vai girar, girar, fazer o redemoinho, que a gente chama de whirlpool. Você pode, aqui sou eu com uma máquina de furar e uma haste de bater tinta. Não usei na tinta, tá? E aí você pode chegar lá e bater, fazer o redemoinho. Repara aqui na imagem, eu vou centralizar o cone com esse material. Aqui é minha panela com fundo, né? Com tudo que chama de trupe, né? Isso daí a gente não manda para o tanque de fermentação. Depois que você fez esse whirlpool também, à medida que você resfria, ele vai começando a coagular algumas proteínas e forma essa névoa aqui também que vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui só a pergunta do Arthur. Aquele equipamento que você mostrou em sala uma vez com garrafa plástica e a furadeira é muito difícil de fazer? Não é difícil não, gente. É bem fácil, tá? Ele está se referindo à disciplina que teve no Brasil, mas é possível você pegar um pote que seja desses que você compra numa loja, né, de R$1,99 no Brasil, né, seja lá onde for, e você faz um furinho, põe uma torneirinha daquelas de filtro, em cima você põe um furinho para colocar uma mangueirinha para poder sair o borbulhar, né? Mas é bem tranquilo de fazer sim. E é legal ter bastante gente na internet fazendo e tal. Bom, legal. Fiz então a cerveja, o mosto, o whirlpool, e aí eu estou lá no resfriamento. E aí nesse resfriamento você pode, se for uma panelinha, usa gelo. É eficiente? Não é, mas é o que dá para fazer para começar a brincar. Aí à medida que você começa a pegar o gosto, você pode fazer um chiller, que aí você faz aqui uma serpentina, né? Tem vários materiais, de alumínio, de cobre, de inox, e aí você passa por dentro dele, é uma das formas, tá? Água ou água gelada, tá? E aí você resfria a panela inteira, bem legal. Esse que tem uma mangueira a gente chama de chiller de contrafluxo, onde você tem por dentro o tubo de metal, por fora vai passar água. Então, por um lado vai passar o mosto quente e lá embaixo vai sair o mosto frio. Em cima vai entrar água fria, embaixo vai sair água quente. E é o mesmo princípio desse metálico aqui. Tanto pequenininho em cima quanto grandão embaixo. Pequenininho em cima dá para usar artesanal em casa. Grandão embaixo já numa indústria ou micro, né, cervejaria. É a mesma história. São placas. Por um lado, né, passa o mosto, por outro passa a água. Mosto, água em contrafluxo. E isso você vai resfriar rapidamente a sua bebida. Resfriou, eu tenho que mandar ele então para baldes. Estou fazendo em casa, pode ser uma PET de refrigerante de 2 litros, gente, para experimentar. Pode ser um balde de 5, de 10, de 20, vai o tamanho que você vai produzir. A questão tem que estar sanitizado, tem que estar sem quantidades significativas de micro-organismos que possam contaminar a sua cerveja. O mais comum é usar o fermento seco, liofilizado, e aí você vai reidratar ele, é legal reidratar ele uns 30 minutinhos antes. A dica para cada grama de fermento, 10 ml de água, e você vai salpicar em cima da água e não vai mexer. Tá? Inclusive tem pesquisa sobre isso, onde mostrou que há maior viabilidade do fermento quando não é agitado. É claro que ela fala assim, mas eu já fiz e deu certo. Porque às vezes ele vai colocar um saquinho inteiro de fermento, tem muito mais células do que ele precisa para fermentar, então se morrer uma parte não fez diferença. Agora, se você colocar um saquinho justinho, já na quantidade que você vai colocar de mosto, aí pode dar diferença. Tem quem faz contagem, quando começa a ter já um pouquinho de avanço nesse processo. E aí, em casa, você pode usar desde uma caixa térmica. Gabriel, mas nem caixa térmica eu tenho. Né? Nas aulas práticas que nós fizemos da ciência com cerveja, da ciência da cerveja, nós fizemos o quê? Fermentamos ao ambiente. É o ideal? Não é, tem vários problemas, mas é o que dá para fazer. Você pega um baldinho, como ele falou, eu peguei um pote desses de bolacha, paguei R$2, sei lá, baratinho, fiz um furinho, pus um registrinho, uma mangueirinha, e isso daí fermentou por 4, 5 dias. Depois que fermentou fora da geladeira, nós passamos ele para uma geladeira comum, por mais uma semana, e aí depois engarrafou. Esse é o modo simples, sem muito requisito. Agora, eu tenho uma geladeira, eu posso então já começar a controlar a temperatura, tem várias questões em volta disso, tá? Em relação ao sabor e tudo mais. Aí eu posso começar a ter minha temperatura de fermentação, maturação, tem o que a gente chama de cold crash, que chega lá a temperatura bem baixa para poder se sedimentar e ficar mais brilhantinha, né? Quando ela fermenta, ela faz essa espuma aqui, que a gente chama de krausen, né? E à medida que ele vai abaixando, é um sinal que a fermentação está também diminuindo. Na microempresa, é claro, são tanques de inox, desde esse pequenininho, se for uma nano cervejaria, e esses maiores para uma micro cervejaria. A maturação, se você fazer em casa, gente, no baldinho, não mude de balde não.
o risco de contaminar é maior do que o risco de dar um processo de autólise. A autólise ocorre principalmente quando você tem um tanque grande, que tem um grande volume, que vai gerar uma pressão super alta, né, no cone de leveduras, e aí isso pode dar um problema. Um baldinho de 20 litros, gente, fermenta nele, depois baixa a temperatura, e de lá já manda para o outro balde que você vai fazer a mistura, no caso, quem vai fazer em casa, com açúcar, para poder fazer o gás, né, numa garrafa que você vai engarrafar. O ideal é o quê? Depois que maturou, cerca de 10 graus abaixo da temperatura que você fermentou, 8 a 10, né? Varia do estilo. Você pode levar ela a 0 ou até -1 para sedimentar legal, tá? E aí você pode carbonatar, se você tiver um tanque, mas aí não é o caso das pessoas em casa, né? Ou se você tem um barrilzinho pequenininho, daqueles de 5 litros, né, que está vendendo hoje, quer e tal, pode também carbonatar de forma forçada com cilindrinho de CO2. Assim como você pode fazer, que é o método mais comum, que é o prime, ou uma solução de açúcar. Você ferve uma quantidade de açúcar, você calcula isso, tem aplicativo, tudo, e você coloca esse açúcar na garrafa, seja ela de vidro com tampa, seja ela de PET, que você vai fechar a primeira vez para testar, né? E aí o que tem de levedura ali suspensa vai comer aquele restinho de açúcar que você colocou e vai gerar gás dentro da própria garrafa, tá? Então é um método de fazer carbonatação comum para os cervejeiros caseiros, tá? Depende, com relação à média do tempo de fermentação, depende muito do fermento. Eu já tive fermento bem intenso que fermentou em 3 dias. A maior parte dos fermentos ale trabalha na parte de 5, 6 dias. Os fermentos lagers também depende, mas na média de 10 a 12 dias, tá? Então os lagers um pouquinho mais de dias, os ale menos. Se quiser uma coisa mais rápida, trabalha com ale. Além do que, para fazer fora da geladeira, tem que ser ale, gente. Por quê? Trabalha em temperaturas mais altas. Se eu pegar um fermento lager para fermentar em 8, 10 graus e colocar na minha sala ou na minha cozinha a 20 graus Celsius, fica difícil, tá? Então, essa primeira fase, né, é assim. A abraçagem, que a gente chama que esse processo de fazer a moagem, mostura, resfriar, tudo mais, dependendo do equipamento, leva de 4 a 8 horas. Tá? Depende do que você está fazendo, dos volumes. Volumes pequenos, você consegue fazer até em 3 horas o processo completo para fazer o mosto para colocar na fermentação. Depois que fermentou, né, aí vai depender do fermento, de 3 a 5 dias um ale, se for um lager 10, 12, você vai maturar. É legal, mesmo que você fez em casa fora, que você mature pelo menos uma semana uma ale e pelo menos umas 2 semanas uma lager. Mas como eu falei, depende da receita que você tem e tudo mais. Para escolher, são valores gerais aqui que eu estou passando para vocês, tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta para aqui. Qual processo de carbonatação é o mais recomendado? Olha, para o artesanal que está fazendo em casa, não tem muito recurso, é o prime. Ou seja, aquela solução de açúcar que você ferveu, com um pouquinho de ácido cítrico, ou você comprou ele pronto. É importante ter fervido para a questão de contaminante. Você põe no balde, mistura com o mosto, com a cerveja já fermentada, e aí põe na garrafa. Já vou mostrar como, uma mangueirinha, com sifão, ou põe na PET, que eu falei, você fez 2 litros só em casa para testar. Você pode pegar uma PET lá desse refrigerante, coloca dentro, coloca a cerveja, fecha e deixa lá de 5 a 10 dias para gerar o gás. Tá? Agora, tem condição de fazer a carbonatação forçada? É o mais adequado? É melhor. Mas isso recorre ao investimento maior, né? Pasteurização. De modo geral, o caseiro não pasteuriza, tá? Até porque ferver ela assim numa panela tem o risco sim de estourar, então eu não recomendo o cervejeiro caseiro, sem uma proteção e tudo mais, fazer o processo, só você realmente entender o que está fazendo, as temperaturas, né? Tem como calcular as unidades de pasteurização, né? Para você pegar uma cerveja, são 15 UP, né? Aqui uma panelinha simples, cara em casa. Aqui já um sistema um pouquinho maior, onde você tem várias cervejas tomando um banho de água quente, e ali em cima já uma esteira de produção industrial. Quais os principais fatores que interferem nesse processo, tá, de você fazer a cerveja? Primeiro, como eu falei, contaminante. Tá lá, ó, cleaning, sanitation, né? Então é a limpeza do balde, os tubos que você vai usar, as pás, a sua mão, né, uma máscara e assim por diante. Né? Seja pós-fervura, quando você está resfriando, seja na fermentação ou seja depois que você manda para a garrafa. E aí você pode ter também problemas de controle de temperatura, falta ou excesso de oxigenação, a cepa errada ou a cepa estava
estava com baixa viabilidade, né? Erro de processo, erro de equipamento e, por fim, problemas com a água. Tá? Então, que a água é importante sim, né? Mas a maior parte dos erros se dão por outros elementos. Tá? E aí, o que eu falo? Fazer uma boa cerveja, eu falo que é uma arte, né? Porque depende de criatividade, depende de imaginação, mas que demanda trabalho, muito trabalho. Tá? Criatividade e ciência. Né? Por isso o nosso projeto Cerveja com Ciência. Porque depende de você entender um pouquinho das enzimas, dos sais minerais, de química, de pH, para fazer uma boa cerveja, entender o que está fazendo e aí você começar a criar a sua própria receita. Qual que é a minha dica? Comece fazendo uma panelinha simples. Comece com um saquinho de voal. Tá? Depois a gente pode passar mais alguns materiais, tem outras lives que tem gravada, né, para poder pegar melhor o processo. A ideia de hoje é vocês terem uma noção do processo como um todo, né, para não se alongar demais, e dar aquele gostinho de querer saber mais e querer começar a experimentar em casa. Algumas referências, eu destaquei duas em laranja, o Glossário Cervejeiro, né, que está lá disponível gratuitamente. Esse livro aqui, o Brew Science, ele está disponível atualmente para download, então entra lá no canal do Cerveja com Ciência e baixe ele do site da Springer, então não é pirataria, tá? E vale a pena. Lembrando, peguem seus open bets. Então o pessoal comentou, coloquem perguntas, com suas coisas. A ideia dessas lives não é só eu falar, mas é vocês interagirem. Então vocês trabalharem um com o outro, vocês começarem a ter essa ideia de comunidade virtual de aprendizagem. Tá? Eu vou colocar aqui novamente o nosso banner. Lembrando que vocês têm que solicitar o badge. Tá? Além do mais, acessem o nosso canal no YouTube. Eu vou colocar o nosso canal no YouTube, mas se entrar lá no YouTube ou entrar no Google, procura lá Cerveja com Ciência, Unifal ou Alfenas, entra no canal e se inscreve. No momento a gente não tem ainda o nome, precisamos ter mais de 100 inscritos, então ajuda a gente aí a ter mais de 100 inscritos para poder já começar a ter um nome próprio e assim por diante, né? Bem legal. Vou voltar aqui para o nosso Open Badge. É legal apresentar também quem trabalha conosco, né? Temos uma equipe de trabalho, né? Na Labioquímica, o Daniel Bonotto, da UFSJ, o Jorge Augusto, que logo mais vai ter uma live legal sobre interação em enzimas polifenóis. O Daniel vai dar uma live sobre o plano de negócio, né? Para quem quer abrir uma cervejaria. A Marina está pensando em fazer uma live lá para julho, talvez, sobre cerveja sem álcool. E a Vivian, como estudante de graduação, ajudando pra caramba no projeto. E vários colaboradores, né, que ajudam a gente em várias pesquisas, atividades, divulgações e assim por diante. Quem quiser mais informações, pode baixar essa apresentação nesse link ou nesse QR Code. Tá? Baixa a apresentação, pode passar para os colegas, né, tranquilo. O site, no site do Unifal e o nosso grupo no Facebook. É legal vocês colaborarem, passarem para os colegas, para eles poderem divulgar e começarem cada vez mais a ampliar a nossa comunidade de cervejeiros, a nossa discussão em torno da cerveja com ciência. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver quem mais colocou perguntas. Tá? Caso haja contaminação, alguma maneira de corrigir ou fique estragada de vez? Da Ana. Olha, a maior parte das vezes, quando você descobre a contaminação, já houve uma proliferação, ou seja, um crescimento dos micro-organismos significativo. Então, quais são os sinais disso? Então, por exemplo, você pega a cerveja que está fermentando e está viscosa. Ou você sente aquele cheiro de ovo podre. Né? Tem outros sinais, mas esses são os principais. Ela está muito turva na hora de servir, ou na hora que você vai, por exemplo, colocar no copo daquela super espuma. Né? Então, tem alguns sinais. Mas é muito difícil você corrigir. Por quê? O micro-organismo já está lá. Ele já produziu compostos que podem fazer mal para a saúde. Tá? Então, eu não recomendo, por exemplo, um tanque ou um baldinho que está fermentando, está com cheiro de ovo podre, vai jogar fora. Tá? Começou a ficar viscosa, infelizmente, né? E muitos colegas que eu sei que começaram a fazer cerveja falaram: Gabriel, fiz a primeira vez, deu errado, a segunda vez deu errado. Né? Por quê? E quando eles me falavam, em grande parte, era contaminação. Então, o que eu reforço? Limpeza, sanitização, né, manter tudo bem limpinho. No caso dos baldes, potes, usa álcool 70, soluções de iodofor, ácido peracético,
A garrafa que você vai colocar a cerveja, seja ela PET, de vidro, né? É importante você sanitizar ela com uma solução de iodofor ou ácido peracético, tá? Para que não tenha contaminantes desde a fase de resfriamento, porque na fase quente, gente, raramente contamina, tá? Porque ali você vai ter a fervura, vai ferver 1 hora e não há muitos problemas para você ficar pensando, tá? Então esse fica aí. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta para esse momento, eu dou uma olhadinha aqui, senão depois a gente participa lá nos comentários. Essa live vai ficar gravada e vocês podem aproveitar também se tiverem ideias, se tiverem algo que vocês podem contribuir dentro do projeto, né? Entra aí em contato com a gente pelo grupo. Além disso, lá no grupo tem vários materiais gráficos, né, infográficos, sobre sais cervejeiros, tem vários sobre sais cervejeiros. Então, entender para que serve o sal, como que usa, como que quantifica, entender as enzimas, entender as fermentações. Então, tem vários infográficos, você pode entrar lá, baixar, olhe os históricos das lives, tem lives sobre enzimas, sobre beer sommelier. Então, é isso aí. Agradecer vocês que estiveram aqui ao vivo conosco, quem está assistindo essa gravação também, e vamos com força contribuir para a comunidade Cerveja Consciente crescer, consciência crescer cada vez mais, e podemos discutir o que está por trás dessa produção e melhorar e fazer cerveja em casa, né, e degustar, porque no fim a gente quer, né, tá experimentando as cervejas um do outro, né, e é isso. Gente, aqui em Portugal, boa noite para vocês. No Brasil, boa tarde, e reforçando que está tendo a Marcha pela Ciência, e é importante evidenciar a importância da ciência no Brasil, Portugal e em todo o mundo, né? Sem ciência não tem desenvolvimento nem social, nem tecnológico. É importante que a gente valorize e é importante que a gente reconheça esse trabalho, que a gente divulgue as boas ciências que estão sendo desenvolvidas aí pelo mundo afora. Abraço para vocês e boa noite.